Saúdo a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler aqui Romanos 8:11, apenas o versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Eu quero pegar aqui a mensagem, o selo da Páscoa, porque nós somos beneficiados dessa ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto é que o mesmo Espírito habitando em nós, nossos corpos também são vivificados. E eu quero ir aqui para a mensagem do selo da Páscoa, alguns parágrafos, começando no 24, diz assim: mas, acima de tudo isto, eu creio que a Páscoa selou toda coisa, porque foi na Páscoa, naquela manhã de Páscoa, que Jesus Cristo ressuscitou. Aleluia! Mas, acima de tudo isto, eu creio que a Páscoa selou toda coisa, porque havia profetas na terra, os quais haviam profetizado diante dele. Lá havia profetas na terra, os quais haviam curado os enfermos, até mesmo ressuscitado aos mortos, e feito os mesmos sinais que Jesus fez. Porém a Páscoa provou isto. Vamos andar aqui nessa mensagem. Olha, meu irmão, minha irmã, ela selou a palavra de Deus para sempre, para o verdadeiro crente. A Páscoa selou a palavra de Deus para sempre, para o verdadeiro crente. Toda tristeza e dúvida foi destruída naquela abençoada manhã, porque foi a manhã da ressurreição. E nós, sem o Espírito de Cristo, não podemos estar na ressurreição, porque é o Espírito que vivifica o cristão, o crente. Se o mesmo Espírito que habitou em Cristo habita em vós, ele vivificará também os nossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em nós habita. Toda tristeza e dúvida, lá no parágrafo 25, toda tristeza e dúvida foi destruída naquela abençoada manhã. O homem foi trancado como era, em uma prisão, mesmo as pessoas religiosas, antes deste dia da ressurreição, desta manhã de Páscoa. Porque eles haviam visto este grande movimento religioso, movido pelo Espírito Santo, e assim sucessivamente. Mas, quando um homem morria, isto parecia terminar. Quando esse homem morria, era muito movimento, muito avivamento e tudo mais. Mas quando este homem morria, parecia tudo terminar. Mas com Jesus de Nazaré, a coisa foi diferente. Aleluia! Nós vamos ver aqui, para que nós receba o mesmo Espírito, porque nós somos beneficiados da sua ressurreição. É a promessa para cada crente. Amém. Então, este grande movimento religioso, movido pelo Espírito Santo e assim sucessivamente. Mas, quando um homem morria, isto parecia terminar. Mas, quando Jesus veio e disse: eu tenho poder para acabar com minha vida e tenho poder de levantá-la outra vez. Ele tinha esse poder, e está nele esse poder, e ele está dando agora para a sua noiva. Só que ninguém pode mais matar ele. Ele nem mesmo naquele tempo ninguém poderia matar Jesus.
nem a tempestade no mar, ninguém poderia matar. Ele disse: eu tenho o poder de dar a minha vida e tomar de volta, e ninguém me tira de mim. Ele deu espontaneamente para salvar os pecadores. Então ele disse: eu tenho o poder de dar a minha vida e tomar de volta, e ninguém me tira de mim. Se eu não der, ninguém me tira de mim. Aleluia, glória a Deus. Agora isto parecia terminar, mas quando este veio e disse: eu tenho poder para acabar com a minha vida, e tenho o poder de levantá-la outra vez. E então, assim provou o que ele disse para mim. Este é o selo disto. Isso é o que sela. Foi o selo da Páscoa. Quando algo é dito, então isto é voltado e provado. Não é só falado, é voltado e provado o que ele disse. Aleluia. Se o homem disse, como Colombo, o qual crio, que o mundo era redondo, e ele observou, que o mundo era redondo, e ele o observou, o navio, como nos foi dito, como eles chegavam, e ele podia ver o mastro bem antes dele poder ver o navio, ele já via logo o mastro. Então ele viu que a terra era redonda por isso, porque antes do navio aparecer, ele via o mastro. Isto provou para ele que o mundo era redondo. As pessoas não criam nisso naqueles dias, mas ele era um homem de visão. Ele levantou para provar exatamente o que ele havia visto, que aquilo era a verdade. E Deus propôs provar que a sua palavra é a verdade. Lá havia somente um homem que podia fazer aquilo, e este era Jesus, que poderia dar sua vida e ele mesmo tomar sua vida de volta. Só Jesus. E ele veio e provou que aquilo era a verdade. Ele selou isso, aquilo rompeu todos os selos de tristeza e dissipou todas as superstições de outras religiões, onde grandes homens haviam levantado e dito grandes, maravilhosas coisas. Mas eles estão cada um na sepultura. Porém, a nossa religião cristã é a única que tem a sepultura vazia, é a única religião. Porém, a nossa religião é a única religião cristã, que é a única que tem a sepultura vazia. Aleluia, glória a Deus, porque o nosso mestre se levantou da sepultura. Todas as dos outros estão fechadas, mas a do nosso mestre está aberta. O único que tem a sepultura vazia. E aquilo me prova que ele é o Deus dos mortos e o Deus dos vivos. Ele pode dar vida ao morto, ou outra vez. Este poder vivificador, seu espírito vivificador, vivificar quer dizer que foi morto e voltou a viver outra vez. O nome vivificar. Este poder vivificador, seu espírito vivificador, tem provado através dos anos que ele é o que pode dar vida a um morto outra vez. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Quando ele provou através da sua promessa este grande poder conquistador que ele teve na Páscoa, ele provou que ele podia vencer a morte
inferno e a sepultura. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu sou aquele que estava morto e está vivo outra vez. E vivo para sempre. E tenho as chaves da morte, inferno e sepultura. Que afirmação para qualquer um fazer. Uma grande afirmação para uma pessoa fazer. Tenho o poder de dar a minha vida e tenho o poder de tomar de volta. Esta é uma grande afirmação para uma pessoa fazer. E ele fez e cumpriu. Aleluia. Glória a Deus. Ele não fez somente isso, mas ele já tinha provado que ele tinha o que ele clamou ter. Quando ele saiu da sepultura e disse: eu era o que estava morto e agora estou vivo. Então ele já provou. Quando disse: eu sei, ele não está mais aqui. Ele já saiu daqui. Veja o lugar onde o Senhor jazia. A sepultura já estava vazia. Ele já tinha provado. Aleluia, glória a Deus. Eu penso, Deus, apresse o dia quando nós, como cristãos que creem nesta Bíblia, possamos provar a respeito do que estamos falando, como Jesus Cristo. Ele falava e provava a respeito do que falava. O irmão Blanda diz assim: eu penso, Deus, apresse o dia quando nós, como cristãos que creem nesta Bíblia, possamos provar a respeito do que estamos falando. Não só falando, mas provar a respeito do que estamos falando. É isto que faz o sal da terra, como a irmã disse há algum tempo atrás. Isto é correto. O mundo está olhando para este sal. Quando pudermos provar através de nossas vidas e através da Bíblia, que nossas vidas estão vindicando aquela palavra em estar viva hoje. E aquele que é o dia, este é o dia que estamos buscando. Provar o que fala, provar o que está falando. Aleluia, glória a Deus. A palavra, este Espírito, Romanos 8:11, que li aqui agora há pouco, diz: se o Espírito que ressuscitou a Jesus habita em vós, também vivificará os vossos corpos mortais. Veja que nós somos beneficiários da ressurreição de Jesus. Ele prometeu que o mesmo Espírito que estava nele, que levantou ele da sepultura, habita em vós, que é nós, vivificará também os nossos corpos mortais, com o Espírito dele que em nós habita. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Ele não somente nos provou seu Jeová Redentor e tinha poder sobre a morte, inferno e a sepultura, mas ele também nos tem dado acesso ao mesmo Espírito para que nós mesmos possamos ter aquela segurança que somos também vivificados por aquele Espírito. Aleluia. Foi para benefício nosso que ele fez isso aí. Pois o Espírito que levantou a Jesus dos mortos habita no seu corpo. Ele também vivificará o seu corpo mortal. Aleluia. Isso é o que importa para nós. Nada mais importa. Isso é o que importa. Não tem coisa maior do que uma pessoa, depois de morto, voltar a viver outra vez e para sempre. É a maior coisa que existe. Aleluia. Glória a Deus.
Agora, a palavra vivificar significa tornar a viver depois de morto. Depois que está morto, então é para ser vivificado, voltar a viver outra vez e para sempre. O mundo ficou calado, em dúvida, por muitas eras, até que isto foi provado. O mundo estava calado, porque todos que morriam ficavam na sepultura, e o mundo ficou calado, até que chegou esse dia e saiu a notícia: ele não está aqui, ele já ressuscitou, veja o lugar onde o Senhor jazia. Então o mundo recebeu a maior notícia naquela manhã, naquele nascer de sol. Saiu uma grande notícia: ele já ressuscitou, ele já cumpriu, ele não está esperando cumprir, ele já saiu do sepulcro, o Filho já saiu, Jesus Cristo já ressuscitou. Foi a maior notícia naquela manhã de Páscoa que correu lá em Jerusalém e se espalhou por todo mundo, que Jesus Cristo de Nazaré já tinha saído da sepultura. Não era que ele ainda ia sair, mas ele já havia saído naquela manhã para amanhecer, o primeiro dia da semana, o domingo. Ele estava saindo da sepultura e dizendo: não temais, eu era o que estava morto e agora estou vivo. Eu gosto das escrituras. Aleluia, amém, glória a Deus. O mundo ficou calado em dúvida por muitas eras, até que isto foi provado. Não somente comentado, mas foi provado. Eu penso que qualquer coisa que valha a pena é certo. Se Jesus disse: ide, portanto, e ensinar a todas as nações e provai a elas, demonstrando-lhes o poder de Deus. Estes sinais seguirão aqueles que creem, aqueles que foram prometidos e dizem que creem. Ele deu um entendimento definitivo aí, que estes sinais seguirão aqueles que creem. Isto seria a prova de seus testemunhos. Agora nós podemos dizer: nós cremos, mas até temos um sinal de prova que ele disse que estaria sobre nós. Então estamos simplesmente confessando ser crentes e não em possessão como crente. Pois, recordem, há poucos dias atrás eu estava ouvindo um programa radiofônico em Tucson e 7 ministros haviam tomado uma posição contra nós. A religião pentecostal não era nada a não ser um engano, para não ouvir a isto, que isto era instável, e disse: qualquer homem que falou em língua e estas coisas, e dizem que curam os enfermos e assim por diante, através da oração, para deixar isto e provar, orar por estas pobres pessoas decrépitas, porque elas estavam em um engano, que lá havia algo errado com elas. Ou como eu gostaria de ter falado com aquele irmão por somente um momento. Ele disse que aquilo foi dado somente aos apóstolos no dia de Pentecostes e que aquilo era tudo. Eu descobri que 30 anos mais tarde Paulo estava
Paulo estava ordenando estes dons na igreja. 1 Coríntios 15, ele colocou isto na igreja, o dom de falar em língua, milagres e todos estes outros dons, estes foram colocados na igreja. Nós não vemos aonde Deus tenha tirado, vemos aonde Deus colocou. Estes foram colocados na igreja. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Até onde? A todo mundo. Para quem? A cada criatura. Eles nunca receberam isto ainda. Estes sinais seguirão aqueles que crerem. A que distância? Por todo mundo. A quem? A cada criatura. Estes sinais seguirão aqueles em todo o mundo. E para cada criatura, estes sinais os seguirão. Jesus colocou na Bíblia e não tirou. E ainda hoje funciona da mesma maneira para o cristão, para o crente. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Em meu nome expulsarão demônios, falarão em línguas, novas línguas. Se tomarem alguma coisa mortífera, ou serpente, ou se beberem alguma coisa mortífera, isto não lhes fará dano. Colocarão as mãos sobre os enfermos e eles sararão. Esta foi a sua última comissão para a igreja. Mateus 16, versículo. Marcos 16. Paulo ordenou estes dons para a igreja 30 anos mais tarde, disse em Gálatas 1:8. Mas se um anjo do céu vos anunciar outro evangelho, além deste que tendes recebido, que já foi pregado, que seja anátema. Então Paulo falou dos dons, dos milagres. Se outro vier e falar contra isso, que seja anátema. Eu creio que o Pentecostes começou com um fim. Creio que ele é para cada criatura. O profeta diz no parágrafo 40: eu creio que o Pentecostes começou sem um fim. Creio que ele é para cada criatura, não tem fim. Todos os tempos, em todos os lugares, o Pentecostes deve sempre permanecer. As bênçãos pentecostais devem estar sobre o povo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Agora, o que é esta bênção pentecostal? É uma confirmação da ressurreição. Não é de se admirar que o Evangelho, ele mesmo, significa boas novas. Boas novas de que? Ele ressuscitou dos mortos. É boas novas. E porque eu vivo, vós também vivereis. Boas novas. Nós que estávamos uma vez mortos em delitos e pecados, Deus nos tem vivificado através daquele Espírito que levantou Jesus Cristo dos mortos. E estamos agora assentados em lugares celestiais com Ele. Aleluia! Tendo comunhão com Ele, falando com Ele. Que alegria contar às pessoas aquela história que cremos ser a verdade. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me preocupo hoje com o que está acontecendo. Estamos realmente levando as pessoas a Deus? Ou as estamos levando simplesmente para a igreja? Estamos levando as pessoas a Deus ou estamos levando simplesmente para a igreja? O profeta diz: eu me preocupo com isso.
que nós temos que levar a Deus. Nós devemos levá-los a Cristo, onde há um poder vivificador. É bom ir à igreja, claro, se aquilo é o mais longe que vamos, não é a distância suficiente. Quando você vem à igreja, aleluia, não é, isto é bom, é muito bom, isto é bom, mas da igreja siga em frente para Cristo, porque devemos receber este poder vivificador, se alguma vez é a única coisa que nos tirará dos mortos, pois se este Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos habita em vós, ele também vivificará, trará à vida seu corpo mortal. Que promessa, que tremenda promessa, aleluia. Observe, a própria essência desta ressurreição é dizer, mostrar e provar que Jesus ressuscitou dos mortos. Ele não está morto, ele está vivo, ele vive aqui. Ele está em nós, estarei convosco, mesmo em vós, um pouco mais e o mundo não me verá, vós me vereis, pois estarei convosco e mesmo em vós até o fim do mundo. Glória a Deus, aleluia. Estou já encerrando, falta pouca coisa. Agora, como cristão, todos clamamos que Ele está vivo, pois temos sido vivificados da morte para a vida por seu Espírito. E se não tivéssemos sido vivificados, então não estávamos vivos. Agora nós vamos entrar nesse assunto. O Senhor permitindo, e como que ensinar isto por uns poucos minutos, como somos vivificados e podemos nós ter certeza que isto é a verdade. Agora isto é a sua própria vida, isto é a minha vida, é onde aquilo é licença. Que a graça do Senhor Jesus cubra cada um que está ouvindo esta mensagem. Falta pouco para me encerrar. Se isto não é verdade, o que estou preparando para dizer, então eu sou uma das mais tolas pessoas do mundo. Eu tenho dado a minha vida por algo que não existe ali. E vocês também têm dado. Mas se isto é a verdade, então eu devo tudo que sou. Eu devo tudo que eu poderia ter pela causa, a qual estamos sustentando. Eu penso que não devemos perder o nosso entusiasmo. Como vemos a pessoa se aproximando, como vemos a Páscoa se aproximando, isto simplesmente faz algo dentro de mim, sabendo que aquele é o dia que a coisa foi selada para sempre diante de Deus. Agora nós observamos que é o mesmo Espírito que o levantou da sepultura que está habitando em nós. Agora, como poderia isto ser? O Espírito que levantou a Deus, Jesus, da morte, habitando em nós, é o Espírito que vivifica, não é a palavra que vivifica, é o Espírito que vivifica a palavra, ou dá vida à palavra, lhe dá essa asas para voar, lhe dá acesso, é o Espírito que faz isso. Deus abençoe a todos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Encerro agora pedindo a bênção de Deus para todos aqueles que assistirem esse vídeo, que sejam abençoados, crendo, a bênção de crer no coração,
crê que Jesus Cristo é o nosso Salvador e nós somos beneficiários da sua ressurreição. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.